Temos dois textos hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Queria dizer a vocês que nossa amiga Mariana, ela está gravando a mensagem de hoje. A gente vai colocar no canal do YouTube e vocês divulguem esse negócio, tá bom? Divulga a palavra de Deus. Manda para parente que está longe, gente que precisa ouvir um pouquinho de Deus. Propaga coisa boa. Para de ficar botando receita de coisa de comida na internet, bota coisa de Deus. Vai alimentar a alma. Atos 16, 31. Combate espiritual, restaurando minha família. Assim está escrito. Disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Vocês podem ler comigo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Esse texto, essa fala é de Paulo e Silas. Os dois falaram isso num momento difícil. Que momento foi esse? Paulo e Silas estavam pregando, e o que aconteceu? Eles eram proibidos de falar em nome de Deus, mas eles foram presos, e eles foram colocados no cárcere. E quando eles foram colocados no cárcere, eles foram chicoteados, açoitados. E quando a gente vai a Jerusalém, eu gosto sempre de trazer isso de volta, porque a prisão de hoje nunca é a prisão de Jerusalém. A prisão de Jerusalém era um buraco, e o preso era descido por correntes e ficava naquele buraco escuro, úmido. Então Paulo e Silas, com feridas no corpo, porque tinham sido açoitados, eles estavam presos, porque falaram em nome de Jesus. Tinha um carcereiro com ordens de guardar esses dois homens, e os carcereiros tinham a posse da chave da prisão deles, como também das suas algemas e das suas cadeias. E acontece que Paulo e Silas começaram meia-noite, eles não tinham nada para fazer, já tinha terminado o Jornal Nacional, o último jornal da noite. Então Paulo e Silas falaram assim: nós vamos fazer o que aqui? Estamos tudo ferido, machucado, vamos cantar uma coisinha aqui. E começaram a louvar a Deus. E quando eles louvaram a Deus, o anjo veio, abriu as algemas, abriram as prisões, as cadeias, e o carcereiro quis se matar, porque ele tinha a chave, ele tinha a segurança de que nada poderia acontecer com aquele, que nada poderia fugir do plano. Eles estavam presos, ele tinha as chaves na mão, mas eles saíram. Às vezes na vida da família acontece o seguinte, que existem momentos, e quando eu falo de família, eu quero sempre dizer a vocês, eu não vou falar, não pense só marido e mulher, o esposo e a esposa, vamos abrir mais isso? A família, pai e filho, família, o vovô e a vovó, a família, os filhos, os irmãos, é todo esse povo que de vez em quando traz problema para a gente, né? Mas às vezes a gente tem que entender o momento que a família vive um combate, e a gente tem que entender que aquela dificuldade que se está vivendo é uma oportunidade que pode mudar a situação da família. Quantos e quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas assim: Alex, na minha família veio a doença. Essa doença, Alex, uniu mais as pessoas, ninguém ligava um para o outro, mas a doença chegou, nós nos unimos mais. E quando há um momento de uma perda de um ente querido? Quantos testemunhos? A família era desagregada, a família era um pouco separada, a morte foi o momento que uniu. O que eu quero dizer?
que um momento contrário e tumultuado na família, a gente deve utilizar esse momento para a glória de Deus. Paulo e Silas, eles queriam apanhar, eles queriam ser surrados, maltratados e postos numa prisão? Não. Mas já que eles estavam ali, eles não perderam aquele momento de dor para fazer com que aquele momento de dor fosse revestido para a glória de Deus. Então, eles falaram assim, vamos cantar. Já que estamos aqui, Deus vai utilizar esse sofrimento para um bem maior. Deus vai utilizar esse sofrimento para manifestar a glória dele. E eles começaram a cantar, glória, glória, aleluia. E Paulo fazia a primeira voz, Silas a segunda voz, glória, glória. E o anjo ouviu aquela cantoria toda, o anjo veio, abriu as portas e o carcereiro quis se matar, porque ele teria que prestar conta. Não sofreria só ele, sofreria ele e a família dele. Tanto que a palavra diz, calma aí, nada vai te acontecer. Vai ser salvo você e vai ser salvo a sua família. Lembre-se, o momento que você está vivendo de tribulação na sua casa, em qualquer situação, se a sua família está abalada por doença, se a sua família está abalada por dinheiro, se a sua família está abalada por problemas conjugais, por adultério, enfim, Deus quer que você entenda que você pode utilizar isso para a glória dele dentro da sua casa. A gente pode virar o jogo. Foi isso que eles fizeram. Eles viraram o jogo. A família é uma obra de Deus. Por isso que Deus, ele vai usar de todas as maneiras. Ele salvou a família do carcereiro e ele vai salvar a sua também. Ainda que seu corpo esteja marcado de feridas, ainda que a sua alma esteja ferida, machucada por causa do desgaste com as pessoas, Deus, ele vai fazer a obra acontecer. E hoje nós aprendemos isso, porque a família é a coisa mais parecida com o céu aqui na terra. Eu vou repetir, a família é a coisa mais parecida com o céu aqui na terra. Quando eu fico pensando, existe uma palavra no hebraico que se chama tov. Tov significa bom. Tov. Então, Deus, quando ele começou a fazer, a criar o universo, ele olhou para a terra e falou, isso é bom. Olhou o mar, isso é bom. Olhou as árvores, as florestas, que ele mesmo criou. E Deus foi fazendo a autopromoção dele, né? Ele falou, isso é bom. Olhou os bichinhos e falou, isso é bom. E aí Deus fez o homem. O homem e a mulher Deus os fez, segundo a sua imagem e semelhança. E Deus olhou para o homem e a mulher, porque tem dois relatos da criação na Bíblia. Um mais detalhado e tem o segundo. O segundo relato da criação vai dizer, Deus fez homem e mulher e os fez à sua imagem e semelhança. Deus olhou e falou assim, não foi eu que fiz isso? Está bom demais. Aí Deus não disse tov. Deus falou tov, ou seja, muito bom. Quando ele fez o homem e a mulher, ele falou, isso aqui é maravilhoso. E ele gostou tanto do que fez, que ele colocou no homem e na mulher algo que ele não colocou no mar, que ele não colocou no sol, que ele não colocou nos astros, que ele não colocou nos bichos, ele colocou o seu espírito. Então Deus olhou para o casal e fez assim, soprou. E quando Deus soprou, os dois ficaram de pé. Deus colocou o seu amor. Ele colocou ele próprio no homem, na criatura. E falou o quê? Agora vocês são dois. Multipliquem-se. Ou seja, o que Deus falou? Formem família. Olha que bonito. A família não é minha vontade com a minha esposa. A família não foi vontade dos meus pais. A família é vontade de Deus, independente de você. Porque Deus, ele é família, gente. Quantas pessoas há em Deus? Aula de catecismo agora. 3. Né? Eu aprendi isso há 500 anos. 3 pessoas há em Deus: Pai, Filho. Isso significa que
Deus é comunidade, Deus é família. Se Deus é família, Ele nos ensina a ser família. Quando a gente olha os casamentos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é muito engraçado, né? Aqui é muito interessante. Não tinha um processo. O casamento na Bíblia era assim: o cara chegava, olhava a mulher e falou, nós dois é fechamento, e casava. Não tinha esse processo, olhar, namorar, noivar e casar. Que tem hoje esse processo, né? Meio conturbado, mas tem. Na Bíblia, o homem olhava para a mulher e falava, vou casar com ela, e casava. No livro de Tobias, que eu aconselho vocês lerem, é muito bonito, porque Tobias olhou Sara e ele gostou dela. Se eu fosse Tobias, não casava, porque a menina tinha um relatório horrível da vida dela, porque ela tinha casado 7 vezes. Pior, gente. Nem chegava a coisar, sabe por causa de quê? Porque todos os homens com que ela casava morriam. Olha que mulher terrível. Está escrito, não está escrito. Nem negociava. Morria antes. Está escrito, pode ler. Livro de Tobias. E Tobias olhou para Sara e falou assim, eu vou casar com ela. E quem aparece no cenário? Aquilo que nós estamos falando toda semana, o anjo. E o anjo falou assim, pode receber Sara como sua esposa, porque a maldição que estava sobre ela tinha um espírito maligno que arrasava com a vida de Sara, chamada Asmodeu, anjo destruidor das famílias, anjo maligno, destruidor das famílias, Asmodeu, um espírito maligno que destruía as famílias. E ele amaldiçoou a vida de Sara, todo homem que se aproximava dela morria. Tobias gostou dela e casou com ela. Então, na Bíblia tem muito isso. Os casamentos aconteciam e duravam. Hoje, a família, o casal conhece, namora, noivo e o casamento acaba. Lá não tinha esse processo. Olhava, casava e era para sempre. Então, existe algo muito perverso e algo muito do mal, que eu quero que vocês prestem muita atenção, que tem uma grande missão do maligno, é destruir a família. O problema não é o marido, o problema não é a esposa. O problema é que o maligno, ele não quer essa comunidade perfeita que é a família. Então não é um embate, não é uma guerra com a pessoa, porque segundo a carta do apóstolo São Paulo a Efésios, capítulo 6, versículo 10, que eu até já decorei, a luta não é contra homens de carne e sangue. Então esteja muito atento, porque a luta não é contra a pessoa. A luta que nós temos que travar parece que é a pessoa, mas é o espírito interior que move aquela pessoa a agir de maneira errada, que move os filhos a agir de maneira errada, que move os pais a agirem de maneira errada. E nós estamos tendo confronto pessoal, quando na realidade o confronto é no espírito. Por isso nós estamos falando de combate espiritual, não carnal, mas um combate espiritual a cada dia. A cada dia, então, temos que olhar a família como algo parecido com Deus, que está sendo descaracterizada pelo mal, que está sendo descaracterizada. A família, ela está sendo descaracterizada pelo mal, e nós temos que entrar em combate, porque se nós nos conhecemos, nós nos amamos, amamos os nossos filhos, amamos os nossos pais, amamos nossos irmãos e devemos querer o bem de cada um deles. Quero que entenda que a família não pode ser entendida apenas como um casal, um matrimônio. A família é muito mais do que isso. A família envolve pessoas que devem viver
unidas. Alguns pontos para nos ajudar. Como vencer essa batalha espiritual dentro de casa. Primeiro, como vencer a batalha espiritual dentro de casa? Buscar a presença de Deus. A primeira coisa para eu vencer o conflito dentro da família é trazer a presença de Deus para minha casa. E isso é algo que está se perdendo muito. As pessoas querem viver, mas elas querem viver retirando Deus de suas vidas. O relativismo prega justamente isso. Podemos viver com Deus só na hora do culto, na hora da igreja, na hora da celebração. Quando saímos daqui, não precisa mais dele, porque nós resolvemos. Errado. A presença de Deus deve me acompanhar. A presença de Deus deve acompanhar a vida dos filhos. A presença de Deus deve acompanhar a vida dos pais. A presença de Deus deve acompanhar a vida do esposo e da esposa. Pais de plantão. A gente já não faz mais isso, mas eu quero trazer aqui uma coisa. Os pais que estão aqui estão abençoando as bencinhas que são os filhos de vocês? Que abençoar. Deus te abençoe, meu filho. As crianças, quando eu deixo no colégio, sai, eu falei assim, tá bom, não é tchau não, Deus te abençoe. Eles não me pedem bênção, tem vergonha, né? Benção, pai. Mas eu abençoo. E quando eu não os vejo, eles estão dormindo, eu olho lá e falo, Deus abençoe. E eu falo em voz alta, porque a autoridade do pai, a autoridade da mãe em abençoar, verbalizar, abençoar os filhos, é como se você estivesse enriquecendo a vida deles. Então, trazer a presença de Deus, colocar Deus dentro de casa, colocar as coisas de Deus dentro de casa, não como uma imposição, mas como uma coisa agradável. Olha, Davi, o grande Davi, autor dos salmos da Bíblia, sabe por que ele se desviou? Porque ele saiu da presença de Deus. Davi era um cara bacana, mas os problemas familiares aconteceram. Gente, esse homem, tem hora que eu fico falando, é só coisa de Deus, né? Um homem que escreveu o salmo que todo mundo lê, Salmo 22, Senhor é meu pastor, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, Salmo 91, e por aí vai. O maior poeta e o maior homem orante da Bíblia, sabe qual foi o pecado dele? Pecado na família. Ele adulterou, ele matou, ele mandou matar, ele enganou os outros. Olha que homem! Mas ele fez o quê? Ele soube rever a vida dele. Andarei na presença de Deus e andarei na terra dos viventes, na terra dos vivos. Ele viu que não tinha outra maneira dele vencer o mal que pesava sobre ele, se não fosse o quê? Andando na presença de Deus. Quer vencer o mal dentro da sua casa? Anda na presença de Deus. Homem e mulher, pais e filhos, esposo e esposa, traga Deus. Longe de Deus é morte. Por que que as coisas acontecem? Porque está longe de Deus. Por que tem divórcio? Porque as pessoas, antes de se divorciarem uma das outras, elas se divorciaram de Deus, se separaram de Deus. Por que tanta traição? Por que tanto adultério? Porque antes de tudo isso, as pessoas se separaram, se distanciaram de Deus. Ontem foi um dia muito feliz para mim, porque eu pude ouvir, ao final do grupo de oração, 2 casais, preguei a mesma coisa que estou pregando agora. 2 casais vieram para mim e falaram assim: Alex, nosso casamento foi salvo agora, quando terminou o grupo de oração. Nós chegamos aqui como estava certo, nós 2 vamos separar, mas foi salvo ontem, na noite de ontem. Eu fiquei tão feliz, gente, você não tem noção.
a minha alegria. Mas foram só 2. Eu falei, podia ser 1. Mais alegria no céu de um pecador que muda de vida do que a opção, gente. A minha alegria, né? Então, longe de Deus, muito cuidado com a vaidade. A vaidade. A vaidade é uma coisa que nos distancia de Deus, nos separa de Deus. Muito cuidado com esse negócio. Gente, isso aqui é só para falar oi, tudo bem, como vai, vou chegar atrasado. Não é para ficar conversando com o capeta aqui. Porta de entrada de muita maldade dentro da família, na palma da minha mão. A vaidade. Olha, sabe o que? Não é errado cuidar do corpo, não é errado ficar bonito, tem que ficar. O céu é lindo e as pessoas que vão morar no céu têm que ficar bonita, ajeitada, dar arrumada na carcaça, é bom. Mas você tem que ficar bonito para sua mulher, não é para Zarnita lá fora, não. Você tem que ficar bonita é para o seu marido. Isso que é. Que adianta a gente se enfeitar para querer ser elogiado pelos outros? Vou falar também um negócio para os homens que estão aqui. Para esse negócio de dar atenção à sua mulher. A mulher se arrumou, foi lá, fez o escovão, levou horas fazendo aquela coisa. Custa você dizer, nossa querida, você está bonita. Botou um perfume, deu uma ajeitada na coisa, tá? Entendeu? Mas a gente fica no nosso mundo, vendo esse negócio de futebol. Aí vira para a mulher e fala assim, traz uma cerveja. A mulher se arrumou para você, ô criatura. Elogia sua mulher. Fala uma palavra, para de tanta cobrança, para de tanta exigência. Sabe por que também? Outra coisa, elogia seus filhos. Pare de só cobrar dos meninos, pare de só cobrar dos meninos. Mas fala uma coisa boa para os meninos. Não, meu filho, vem cá, papai. Sabe? Papai quer te elogiar. Maria Luísa andou um tempo, ano passado, foi uma coisa de doido. Ela estava tão atacada com esse negócio de colégio, de prova. Eu falei, minha filha, deixa eu te dizer, aqui, não estou preocupado se você vai passar de ano, se você não vai passar. Eu quero que você seja feliz. Sai dessa cegueira de ficar igual, não, você tem a vida, minha filha. Uma hora você vai. Mas a gente tem que ser sustento para os nossos filhos. Tem que ter sabedoria. A rainha Esther, a Bíblia vai dizer que Esther, ela se enfeitou, e ela se enfeitou com vestes resplandentes de ouro e de Ofir. Mas para quem que ela se enfeitou? Para o rei. O rei estava com o coração endurecido, ela se enfeitou toda a sabedoria da mulher. Ela chegou nele, ele viu a beleza dela e ela fez o quê? Conseguiu tudo dele. Como nessa vida? Está precisando disso. Está precisando disso. Então, trazer a presença de Deus. Esther, antes de qualquer coisa, essa mulher maravilhosa da Bíblia, ela buscou essa sabedoria de Deus. Trazer a presença de Deus. Foi muito engraçado no domingo, eu contando isso ontem, foi muito engraçado lá em casa, né? Eu estava vendo Maria Luísa num alvoroço só, menina 15 anos, eu falei, Senhor, quem toma conta dessa história? E assim, aí fiquei em casa, né? Que eu tenho que ficar mais em casa, eu botei isso na minha cabeça. Fui andar de bicicleta com o João, fiquei torto, porque ele não sabe andar de bicicleta. Aí segunda-feira eu acho que o povo até que me viu ali na pracinha. Ou seja, não tinha rodinha, ele resolveu tirar as botas e eu fiquei com a coluna doendo e ele, me solta pai, me solta pai, me solta pai. Caí umas 5 vezes e falei, é assim mesmo. Mas sabe o que? Eu estava vivendo com ele. Eu estava vivendo com ele. Depois teve a vantagem, vou contar para vocês. Aí Maria Luísa andava a tarde inteira dentro de casa. Na hora que eu sentei para ver o programa que eu queria, eu falei, não pai, nós vamos ver Multishow. Eu falei, o que tem Multishow?
Quando eu olhei o show, era menino. Não, o celular dela não parava, ela em comunhão com as amiguinhas, todas vendo com cara, Shawn Mendes. Eu falei, menina, é isso que você queria ver? O menino parecia salsicha do Scooby-Doo, ela estava alucinada. Ai, que coisa bonita! Foi isso aí. E aí que eu fiz? Fiquei lá. Papai Vila Vinte, tchau, eu te amo, vamos embora. Assisti tudinho com ela. Ela estava feliz, a noite chegou. Depois eu falei, e aí galera, vamos? Mas tudo é o quê? Fechamento. Eu vi tchau. 10 anos depois. Quem ganhou? Trazer a presença de Deus, nunca bater de frente, saber dialogar. Isso é trazer a presença de Deus, construir junto. Família tem que construir junto. Esse negócio de que um só tem a razão, que um só faz, que um só pode, isso é coisa do passado e cafona que já não emplaca mais. Hoje a mentalidade da família é sentar e construir a casa junto. O pai, a mãe, o vovô, a vovó. Vamos construir esse negócio aqui todo mundo junto. Vamos ver como é que a gente desenrola isso, né? Uma caminhada séria na igreja. A família ela precisa de ser flutuante na vida espiritual. Uma hora eu estou, uma hora eu não estou. Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu não estou na igreja. Para com essas aventuras. Não tem igreja perfeita, qualquer igreja vai. Então fica aqui, tá bom aqui, não fica procurando o poder ali, não tem essa história, lá é mais forte, aqui é mais fraco. O que faz o poder acontecer é a abertura do seu coração a Deus. Tem lugar mais forte, mais fraco? Não. Quem se torna mais forte, mais fraco na presença de Deus, quando eu abro meu coração, então caminha direitinho. Caminha direitinho. Estou querendo falar mal não, porque todo lugar tem defeito. Um dia eu vou falar mal só dos defeitos da igreja, da nossa. Mas um dia a pessoa, falou porque agora eu estou indo na célula. Eu falei assim, dona, vai na célula. Aí outro dia falou, não, porque eu estou indo na outra célula. Eu falei, mas você não estava naquela que era do prédio da senhora? Não, agora eu estou indo na outra. A mulher ela passou por mas assim, sabe o quê? É uma busca que não leva a nada. Porque briguei na outra célula, porque eu olhava para o marido do não sei quem, eu falei, para de falar essas coisas. Dona, aonde a senhora for vai ter problema, porque o problema está com a senhora. Caminho sério. Os sacramentos é trazer a presença de Deus. O que é sacramento? Sacramento é a coisa mais linda, é o sinal de Jesus hoje no meio de nós. Oração junto. Marido, mulher, pais e filhos fazem tanta coisa junto. Tem que aprender a orar junto. E o mais importante, meditar. Meditar a palavra de Deus. Tem gente que tem uma ansiedade. Fala assim, eu já li a Bíblia toda. Fui cortar o cabelo outro dia, um homem. Você é da igreja? Eu falei, sou. Já leu a Bíblia toda? Eu falei, não. Não vai ler toda? Eu falei, não tenho a mínima pretensão. E eu disse, como é que você fala lá que eu vejo você falando? Eu quero meditar. Melhor do que ler. Porque quem entra na loucura de pegar de Gênesis e ir embora vai ficar doido. E não vai aprender nada. A Bíblia se medita. A Bíblia se medita. E medita com o coração. Falei demais, né? Tá bom para parar. Segunda coisa. Conhecer, compreender as pessoas. Compreender. Por que o outro está agindo assim? Quando nós nos casamos, nós não sabemos o que o outro é. Porque nós esquecemos que o período do namoro, namorei 11 anos, gente, eu. Quase o Patrício pediu indenização. Compreender o outro.
Compreender que aquela pessoa não é só quem você se sente atraído por ele, por quem você se sente atraído por ela, mas aquela pessoa tem uma história antes de você. Uma história familiar, de perdas, de agressividade, de traições. Aquela pessoa com quem você se apaixonou, está enamorada, teve uma história antes de você que pesa agora. Então, antes das ofensas, da raiva, tente compreender por que ele está agindo assim, por que ela está agindo assim. Nunca deixe de lutar. Faça a sua parte. Segunda palavra. Olha que coisa, devia ter isso um outdoor na cidade. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Que palavra medonha. 1 Timóteo capítulo 5. Nunca pare de lutar. Deus confiou alguém a você, seu filho, teu pai, tua mãe. Cuida. Não é palavra minha não, é Sagrada Escritura. Quem se descuida dos seus é um renegado. Eu não quero levar esse nome em conta. Cuide do seu pai. Cuide do vovô, cuide da vovó. Tá velhinho? Lembre que para lá você vai. Tá complicado? É assim mesmo. Mas nós não podemos emprestar o quê? O cuidado. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, é um renegado, pior do que um infiel. Alex, mas e o meu ex? E a minha ex? Tem relacionamento que não deu certo, não tinha que nem ter acontecido, acaba mesmo. A gente não pode maquiar. Não, vamos lutar. Quando não dá certo, não insiste. É porque não tinha que ter acontecido. Mas o que você não pode deixar é de cuidar. E como que eu cuido? Rezando, orando por aquela pessoa, abençoando aquela vida. Todo afastamento é tenso, gera mágoas. Não carregue mais mágoa daquilo que acabou. Ore para que seja feliz e ore para que hoje você seja feliz também. Cuide através da oração. Não deixe de lutar. Não deixe de lutar pelos filhos. Não deixe de lutar pelos seus pais. Não deixe de lutar pelo seu irmão que está indo para o abismo por falta de um apoio, que muitas vezes não é palavra. Hoje eu conversava com uma amiga e ela falava: Alex, muitas das vitórias que eu tenho não é com argumento, mas é com oração. E ela está certa. A oração é um zelo que a gente tem para com o próximo. Então, ore. A nossa felicidade não depende de outras pessoas. A nossa felicidade depende de mim. As coisas boas vão acontecer quando eu entender que o combate não é com pessoa, mas é espiritual. O combate espiritual é para a oração. Outra coisa, e eu termino. Desistir da família para os fracos. E vocês não são fracos. Nós somos. Um dia vocês vão ser. Nós somos o que, gente? Isso, o Espírito de Deus está em nós. O carcereiro, diante do problema dele, ele quis se matar. E ele falou: Paulo e Silas, se matar? Tirar sua própria vida por causa de problema? Isso é para os fracos. Aqui, ô carcereiro maluco, vai ser salvo você e sua família agora. Imagina o Paulo e Silas, né? Olha que coisa fantástica. Eu sou louco pela Bíblia. Todos ensanguentados, fedidos, sem comer. A coisa mudou. O carcereiro estava lá igual um fracotezinho. Ele tinha espada, ele tinha a segurança das chaves na mão dele. Deus mudou tudo, abriu as portas. Paulo e Silas, chagado, mas em pé.
todo estrupiado os dois, mas de pé. E o carcereiro com arma, o carcereiro com a chave. Ai, eu vou morrer, eu vou tirar minha vida com essa espada. Paulo levantou, boca fedida. Vai ser salvo você e a sua família agora, porque o poder de Deus vai te levantar. Aleluia. Não desista. O poder de Deus vai levantar a sua casa. O poder de Deus. Basta priorizar Deus e as coisas que têm valor na vida. O menino do grupo de oração botou isso no Instagram dele, eu gostei demais. A gente quer o sucesso, a gente quer a vitória. Mas tem dois caminhos. Um é mentira e o outro é realidade. A vitória da família, a vitória de um homem, não é fama, carro importado, mansões, mulheres, posses. Isso aqui, do mesmo jeito que chega, vai embora. A realização de um homem é a sua família. Se você tem a sua família como objeto primeiro, você vai prosperar. Salmo 127. Feliz o homem que teme o Senhor, sua vida será próspera. Vai ser uma casa com propósitos, vai ser uma vida com significado, vai ser uma família que vai conquistar. Isso aqui é realidade. Isso aqui que o mundo, a novela, internet prega, é mito. Isso é verdade. Vamos salvar nossa casa hoje? Fica de pé.